Oi gente, tudo bom? Espero que sim. Estou aqui mais um dia para a honra e glória dele. Espero que vocês estejam bem, Pai do Senhor. E abram vossas Bíblias lá no Novo Testamento, no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 4 até o 15. E se puderem já compartilhando, vai ajudar muito, pois você vai estar compartilhando o Evangelho de Jesus por meio desse vídeo. E ajuntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele, gente de todas as cidades, disse por parábolas. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu algumas junto do caminho e foi pisada. E as aves do céu a comeram, e outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com elas os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por um. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a voz vos dada é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não se salve crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, receberam com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, estas são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas, e deleites, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, a conservaram num coração bom e honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Aonde será que estamos colocando nossas sementes? Será que a gente está colocando nossa semente em uma pedra, ou em um espinho, ou em uma boa terra? Em que lugar nós estamos colocando nossas sementes? A gente está colocando nossas sementes em um lugar de pedra que tem humildade, ou em um lugar que tem espinhos, ou em um lugar que está com uma boa terra para colocarmos na nossa semente o que a gente recebe de pregação, o que Deus diz sobre nós. Aonde estamos colocando essas sementes? Será que estamos colocando no canto certo, no lugar certo? Será que estamos colocando nossas sementes em lugares certos? Às vezes estamos sendo colocando nossas sementes em cantos errados, e por isso o inimigo pega e tira do nosso coração tudo aquilo que foi colocado no nosso coração. Então temos que colocar sim nossas sementes no lugar certo, que é em boa terra, e não em espinhos que vão pegar e destruir aquela semente boa, aquilo que Deus implantou no nosso coração. Será que a gente está colocando nesse canto certo, que é a terra boa? Porque não podemos colocar os espinhos em lugares que têm espinhos. Temos que colocar nossas sementes em boa terra, e não pensar nas coisas daqui, e sim pensar nas coisas lá do céu. Se você fica pensando nessas coisas aqui do mundo que vão acabar, como você quer ir para o céu? Se temos que ter um foco totalmente em Cristo,
porque não podemos viver o Evangelho para procurar as coisas materiais, mas sim procurar o Evangelho para procurar coisas celestiais, porque o Evangelho não é sobre nós, e sim sobre Ele. Então, por que você está procurando o Evangelho só para procurar riquezas e deleites da vida? Temos que procurar o Evangelho pelo que ele é, o verdadeiro Evangelho, que o verdadeiro Evangelho é procurar somente Cristo e deixar as outras coisas de lado. Às vezes já estamos sendo tão hipócritas que estamos só procurando a bênção e não aquele que dá a bênção. Então pare de procurar a bênção e procure quem vai te dar a bênção. Porque você não pode focar na bênção, você tem que focar no dono da bênção, que é Deus. Você tem que procurar Ele e não procurar primeiro as bênçãos, porque processos são feitos para a gente aprender e não desviar do caminho certo, que é o caminho de Deus. Por isso que tem processos. Processos são para isso, para a gente aprender tudo aquilo que um dia a gente vai ganhar. Porque precisamos disso para não mudar o nosso foco. Nosso foco tem que ser Deus, que fez tudo por nós. Porque não precisamos de nada se não for Ele. Se você está em um evangelho que procura as coisas, somente as coisas mundanas, você não está vivendo o evangelho certo. O verdadeiro evangelho é procurar somente a Deus em todo o tempo. Porque o Evangelho é sobre Ele, não sobre nós. Você tem que entender isso, que o Evangelho não é sobre nós, mas sim sobre Ele. Então, em que lugar você está colocando a sua rocha? Quem está sendo a sua rocha? Se sua rocha está sendo procurar somente as coisas mundanas, por meio do Evangelho, você está vivendo o Evangelho totalmente errado. O Evangelho é procurar somente a Deus em todo o tempo. Então busque só Deus. Essas coisas do mundo passam, mas as coisas do céu nunca passarão. Então por isso, não podemos procurar as coisas do mundo, mas sim procurar as coisas celestiais, que são as coisas de Deus. Então que nossa rocha seja procurar somente todos os dias, se santificar, se mudar todos os dias, ser mudado pelo Espírito Santo, negar a carne todos os dias, porque esse é o Evangelho verdadeiro. O Evangelho é se negar todos os dias para viver uma eternidade ao longo de todo o tempo com Deus. Porque se você não consegue se negar, como você vai viver um evangelho com Deus? Como você vai viver uma eternidade? Porque somos feitos de erros, somos todos errados, somos pecadores. E isso não, Deus agrada de nós, mas não dos nossos pecados. Ele abomina o nosso pecado. Então por isso temos que nos negar todos os dias e não ser como as outras pessoas que só ouvem e colocam as sementes em riquezas e outras coisas que não convém. Porque tudo que é de Deus convém, mas as outras coisas não. Então por isso que temos só que buscar somente a Deus e procurar as coisas dele. Temos que ter essa maturidade espiritual, que essa maturidade espiritual é somente procurar aquelas coisas que necessitam, o que necessita. A gente necessita de Jesus, apenas disso. As outras coisas vos serão acrescentadas. Deus disse isso na sua palavra, e se Ele disse, Ele vai cumprir. E se Ele disse, vai cumprir. Então não podemos ter medo. Temos que ser assim. Temos que buscar somente as coisas do reino. Temos que buscar o Evangelho pelo que Ele é e não pelo que Ele dá. Deus disse que temos que ser como crianças
temos que ser como crianças, porque crianças não pensam nas outras coisas que não for ficar ao lado de Deus, ficar ao lado do Pai. Crianças só pensam em se divertir e ficar ao lado do Pai. Então temos que ser como crianças, assim como Deus disse na palavra dele, que temos que nascer de novo, temos que ser como crianças, temos que ser puros como ela. Então por isso que temos que estar ao lado sempre de Deus, porque uma criança sempre está ao lado do Pai, não sai de perto dela por nenhum motivo. Por quê? Porque a criança não pode sair de perto do Pai, porque o Pai tem que sempre estar do lado dela. Como uma criança vai andar de bicicleta, o Pai sempre está atrás, ajudando, para quando um dia aprender, poder soltar. E nesse soltar você vai ajudar outras pessoas que eram como você, eram pessoas que não sabiam da verdade, porque a verdade salva e liberta. Então por isso que temos só que buscar as coisas de Deus e não as coisas terrenas, porque o nosso foco tem que ser sempre as coisas de Deus, e uma delas é evangelizar e mostrar a verdade àqueles que ainda não conhecem a verdade. Então coloque Deus como sua rocha, porque se você colocar Deus como a sua rocha, você nunca vai ser abalado, você nunca vai dar errado a sua vida, porque a rocha vai ser algo perfeito e não coisas erradas. E você tem que lembrar de outra coisa também. Não somos daqui para pensar nas coisas daqui. Somos do céu e temos que pensar nas coisas do céu. Que sejamos como as pessoas que colocam em boa terra as sementes. Que pensamos no verdadeiro evangelho. O evangelho que é somente buscar a Deus e não as outras coisas. Então viva o verdadeiro evangelho de Deus, que é somente buscar a Ele em todo o tempo e se negar à carne. Para ter boas sementes, você precisa estar em um lugar certo, que é estando em boa terra, colocando Deus como sua rocha na sua vida, colocando Ele como seu foco e seu único Salvador e ídolo, negando sua carne dia após dia e sendo um novo cristão, sendo uma nova pessoa e negando todas as coisas que o mundo oferece, pois o mundo vai oferecer muitas coisas boas e por isso que acontece isso, que essa outra semente, muitas pessoas jogam sua semente entre espinhos, que só pensam nas coisas materiais e por isso desviam um dia, porque as pessoas estão pensando só nas grandezas, mas não pensando no verdadeiro evangelho. Viva o evangelho verdadeiro.